Olá, boa tarde a todos, todas e todes, a que nos assistem agora no YouTube, quando assistirem, né? Eu sou o Nilvan Souza e agora a gente está começando uma atividade de lançamento da história em quadrinhos Mistérios do Passo dos Negros, uma versão digital dessa história em quadrinhos, que possui uma versão física e também digital, hoje alvo do nosso lançamento. Este lançamento, que a gente gostaria que acontecesse de forma presencial, mas por conta da pandemia e de tudo que acontece, estamos realizando hoje aqui no YouTube. Ele é organizado pelo projeto de extensão Narrativas do Passo dos Negros, exercício de etnografia coletiva para antropólogos, antropólogas em formação, coordenado pela professora doutora Luísa Prado Alfonso, do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, a gente tem a presença de algumas pessoas que fizeram parte do processo de construção, organização, ilustração e criação dessa história em quadrinhos em questão, né? Esse processo aconteceu durante os anos de 2019 e 2020, e hoje, agora em 2021, a gente faz esse lançamento oficial da história em sua versão digital. Aqui comigo, a gente tem a Marta Rodrigues Ferreira, que é estudante do bacharelado em antropologia da UFPEL, que é integrante do projeto tem algum tempo. Também temos a Larissa Osterberg da Cruz, que também é estudante do bacharelado em antropologia e que foi bolsista de iniciação à extensão PREC-UFPEL durante o ano de 2019 e que encabeçou boa parte da organização da construção da história em quadrinhos. Ressaltando que muitas pessoas fizeram parte desse processo, né? Uma equipe de dezenas de pessoas esteve presente em todos os momentos. Também a gente tem aqui o Felipe Aurélio Eusébio, que é licenciado em Ciências Sociais pela UFPEL e mestrando em Antropologia na Universidade Federal da Bahia, atualmente. E também Gui Ruchot, que é arquiteto e antropólogo e que faz doutorado em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi a pessoa que ilustrou a nossa história em quadrinhos. Mistério do Passo dos Negros, a nossa história em quadrinhos, né, ela possui duas edições, como eu já disse. Uma delas digital e uma edição física. Essa edição física, ela contou com a parceria, apoio imprescindível da Verba PROAP do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, o PPGANT, da UFPEL, que apoiou a impressão dessa história em quadrinhos, né? A distribuição dessa história em quadrinhos, à comunidade, em sua versão física, ela é uma parceria com o Fórum em Defesa da Soberania e Segurança Alimentar Nutricional, ali em Pelotas, e com a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, SMED, da Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, para a gente fazer essa nossa atividade, a gente vai fazer uma conversa aqui com as pessoas que estão aqui. Eu gostaria que todo mundo desse uma boa noite antes da gente, para deixar um pouquinho mais caloroso isso, né? Boa noite, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês hoje e poder fazer essa inauguração tão aguardada para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Então, para a gente começar isso aqui, eu gostaria de passar a palavra para a Marta, que vai trazer um pouquinho de uma perspectiva sobre o projeto, do que tudo que a gente está falando hoje, né? Marta, é contigo. Então, boa noite, meu nome é Marta Rodrigues Ferreira, eu sou colaboradora do projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão, Suas Formas de Habitar Pelotas, que é ligado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, o GEUR, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Pelotas, ao qual o projeto Narrativas do Passo dos Negros também é vinculado. Essa história em quadrinhos é resultado da necessidade de expandir os debates e ações que a gente tem realizado no projeto de extensão Narrativas do Passo dos Negros, exercício de etnografia coletiva para antropólogos em formação. Os debates junto à comunidade do Passo dos Negros iniciaram em 2014, quando, a partir de saídas de campo e etnografias coletivas, tentamos compreender as formas de habitar aquela região da periferia de Pelotas. O constante contato com os moradores do Passo possibilitou diversos debates, compartilhamento de demandas da comunidade e o conhecimento das suas lutas. E nesse processo surgiu a demanda da comunidade no auxílio no processo de patrimonialização da região do Passo dos Negros. E em 2016, então, configura-se como projeto de extensão
o que possibilitou a realização de diversas ações junto com a comunidade. Eventos, atividades, rodas de conversas, visitas técnicas guiadas pelos moradores e várias outras atividades que possibilitaram a escrita do dossiê do pedido de patrimonialização e mais uma dezena de TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado foram resultando dessas ações, além dos trabalhos acadêmicos que nasceram através das disciplinas ministradas no curso de antropologia, que o projeto sempre buscou fortalecer a tríade ensino, pesquisa e extensão da universidade, né? Fazem parte do projeto Narrativas do Passo dos Negros dezenas de estudantes da graduação e da pós-graduação na antropologia, arquitetura, geografia, ciências sociais, artes visuais, sejam da UFPEL ou de outras universidades, como a gente tem aqui, o Gui, Felipe, enfim. Assim como toda a comunidade do Passo dos Negros, que construiu em conjunto, né, as ações e as atividades que a gente vem desenvolvendo. E foi a partir dessas atividades que se deu início o contato com as crianças que moram no Passo, que deu a possibilidade de realizar diversas ações, e destaco também que essas ações foram uma parceria com a biblioteca pública, quando levamos crianças da comunidade até a biblioteca para uma atividade de contação de histórias. E naquele momento surgiu a necessidade de perpetuar outras formas de ver o Passo junto a outras comunidades de Pelotas, levando de uma forma mais didática, né, para outras crianças da cidade, um pouco da história do Passo dos Negros e da própria Pelotas. Foi aí, baseadas em anos de conversas junto com os moradores, nas etnografias, nos trabalhos e em ações específicas voltadas para ouvir as crianças, que vocês vão falar um pouquinho mais ali adiante, que nasceu as histórias em quadrinhos, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, contextualizando o que é o projeto do Passo, como ele nasceu e como a gente chegou aqui hoje. Sim, Marta, a gente agradece super por essa introduçãozinha. Agora eu queria passar a palavra para o Felipe, que vai falar um pouquinho sobre parte dessas atividades, da construção disso, que culminou na história em quadrinhos que a gente está lançando aqui hoje, né? Felipe? Bom, então, tu pode botar para apresentar, por favor? Eu trouxe umas fotografias e eu vou fazer isso bem uma conversa mesmo, voltar no tempo, né? Lembrar dessa ação que aconteceu em 2019, já fazem 2 anos, e que foi uma ação que me marcou muito, assim. Na época, eu era graduando ainda, licenciatura, no curso da UFPEL, né? Atuava como participante voluntário nos projetos ali do Margens, do Passo dos Negros, do Mapeando a Noite. E aí surge, então, como a Marta comentou, essa necessidade de olhar o Passo dos Negros a partir das crianças, né? Ver como elas contam as histórias que estão se passando ali. Então, acontece o Brincando no Passo. Ali, as letrinhas brincando. Pode passar a próxima slide. Bom, o Brincando no Passo, ele aconteceu no dia 2 de junho, né? Um dia bem frio, na verdade. E ele aconteceu simultaneamente com a roda de conversa, que já é uma atividade bastante comum, assim, dentro do projeto, né? Ali eu trouxe um pouquinho do que é dito na própria divulgação do Facebook, que a roda de chimarrão é um dos encontros realizados entre os moradores e pesquisadores, com o objetivo de contar e ouvir histórias sobre as formas de sentir, de viver e de habitar o Passo dos Negros. Para essa edição, traremos a materialidade para a vida, tornando troféus, fotografias e outros objetos enquanto evidências do entrelaçamento de experiências do passado e do presente. Então, ali tinha esse convite para que as pessoas trouxessem fotografias, títulos de leitor e objetos, né? Simultaneamente a essa atividade que aconteceu no campo de futebol do Pedro Osório, aconteceu também as atividades para crianças, né? Que aí é a parte em que eu entro. As atividades, elas tinham como objetivo fazer com que as crianças falassem um pouco sobre como elas entendem aquele espaço, quais são as histórias que elas escutam de seus pais, seus avós, de outros parentes, mães, tias, né? E a partir desse olhar e da forma como elas contam essas narrativas, a gente poder trabalhar esse outro, pensar aquele espaço, né? Pensar esse habitar e essa região. Pode passar? Então, uma das coisas que eu acho fundamental é mostrar nessas fotografias que eu selecionei como que as crianças, elas já faziam parte daquele cenário, né? Elas já estavam presentes nas rodas de conversa, já estavam presentes na maioria das ações que aconteciam ali naquele espaço, mas muitas vezes elas passavam ali correndo entre as pessoas e não paravam para conversar com a gente. E a ideia, então, era buscar atividades, brincadeiras,
em que a gente pudesse incentivar com que elas falassem mais, né? Que a gente conseguisse escutar da boca delas o que elas entendiam daquele espaço, quais são as histórias que elas contam, como é que elas vivenciavam aquele espaço. Pode passar. E então nesse dia aconteceu essa atividade no Osório Futebol Clube, né? Um espaço bem grande e aberto, com o campo ali. Então a gente queria atividades que também envolvessem aquele espaço. Então a ideia foi pensada, criou-se um grupo de trabalhos, né? Onde foram voluntários ali do próprio projeto do Passo dos Negros para se reunir e pensar que brincadeiras que a gente pode trazer para aquele espaço, para aquelas crianças, e que brincadeiras que forneceriam também a oportunidade de escutar elas falando. Então, pode passar, João. Então, a ideia, ali tem um pouco da foto do campinho, era utilizar esse espaço e fazer atividades que envolvessem tanto a coisa da narrativa, quanto atividades mais físicas mesmo, de correr, brincar, de pular. Então, a gente separou em 2 momentos, né? Pode ir passando enquanto eu vou falando, por favor. Ali tem a fotografia da roda de conversa dos adultos, enquanto isso a gente estava no outro lado, né? E esses 2 momentos, então, foram divididos da seguinte forma. A gente conversou com uma pedagoga, né, um aluno de pedagogia, na verdade, e eu mesmo sou filho de pedagoga, então sempre fui metida a essas coisas, e a gente começou a pensar que brincadeiras que a gente podia fazer. A ideia, então, era fazer um primeiro momento mais lúdico de interação com as crianças para conseguir desenvolver essa relação, né? Ainda mais, por exemplo, tinha bastante gente ali que nunca tinha lidado diretamente com elas, já tinham ido a campo, mas não lidado diretamente com as crianças, nem interagido, liderando as brincadeiras, no caso. Então, nesse primeiro momento, a gente decidiu fazer um jogo de captura-bandeira, onde a gente dividiu em 2 times, e as crianças corriam, escondiam as bandeiras e voltavam, e aí teve gente que saiu gritando e junto com os times do nosso próprio equipe do projeto, né, saiu correndo com as crianças, e era uma correria para lá e para cá, e essa relação acabou se desenvolvendo ali naquela correria mesmo, né, na brincadeira. A gente foi interagindo com as crianças e se aproximando. Pode ir passando, por favor. E o segundo momento, a gente tinha que incentivar ali aquela coisa da narrativa. Então, o que a gente decidiu fazer foi um jogo de tabuleiro humano. Então, a gente começou a juntar materiais doados, no caso, né? Até algumas pessoas doaram um pouco de dinheiro também para a gente comprar isopor, comprar TNT e aqueles materiais coloridos de papel mesmo. Então, pode ir passando, por favor. Construir um tabuleiro gigante, passa mais um tabuleiro gigante onde a gente pudesse se reunir na volta e jogar dados também, que a gente construiu, esses dados, e que durante esse jogo de tabuleiro, algumas das peças, além de mímicas e prendas, que chama, né, tipo, pular num pé só, sair correndo, fazer uma cantiga, contasse histórias. Tipo, conte uma história da sua infância no Passo dos Negros, ou conte uma história que seu avô contava, conte uma história. Então, a coisa pode ir passando, por favor. A coisa da brincadeira, ali tem o tabuleiro, né, e os dados, ela foi ocorrendo dessa forma. A gente jogava os dados e as crianças contavam uma história, jogava os dados e aí caía numa outra coisa que tinha que correr, que tinha que pintar. Então, a brincadeira fez muita parte dessa ação, assim, a coisa do brincar estava ali presente o tempo inteiro. E acho que foi isso que acabou facilitando essa conversa com as crianças, né? Pode passar. A gente tem ali os momentos de interação, então tinha muitos meninos, e acho que tinha umas 2 meninas só, e eles meio que dominaram a brincadeira, assim, foi muito interessante de ver que a gente... Chegou um momento que nós não estávamos mais liderando a coisa toda, era eles que estavam liderando, eles que tomaram conta de tudo, e aí era a voz deles que se sobressaíam, assim. Então, é muito interessante trazer um pouco dessa experiência para mostrar como que essa é uma das muitas vezes em que a gente esteve lá e que se somou a essa etnografia de anos que a gente vem fazendo, né? E que pôde gerar essas outras ações com o olhar a partir das crianças e com o olhar a partir dessas narrativas, né? Pode passar? Eu acho que era mais ou menos isso, assim, a gente fez todo esse esforço, tinha os cardzinhos, tinha as crianças correndo para lá e para cá, elas não queriam parar de brincar, então teve um momento ali que a gente já não aguentava mais, já tinha passado a tarde inteira brincando com elas, e elas queriam continuar e queriam que a gente brincasse de polícia e ladrão. Então foram várias coisas que a gente foi observando, assim, histórias que a gente já tinha escutado da boca dos adultos, voltaram a partir da boca das crianças, a questão da noiva na figueira, que aparece depois ali nos quadrinhos também. Então essas histórias foi muito interessante de ver elas sendo contadas de várias formas, né? Pode passar mais uma vez. Eu acho que a gente já está chegando no final, ali tem a criança brincando com os dados.
E foi mais ou menos isso, assim, a gente se apropriou daquele espaço, nós ocupamos o espaço inteiro, jogamos nossas coisas ali no gramado, e ficamos esse tempo interagindo com as crianças, escutando muito do que elas tinham para nos contar sobre aquele lugar, sobre como elas se enxergavam, né? O Osório ali, deu para ver claramente que era um espaço de interação muito grande das crianças, elas contavam muitas vezes sobre os jogos de futebol que aconteciam ali, então eu acho que foi mais ou menos isso, assim. Pode passar a última fotografia, eu acho. E aí aqui eu trago para encerrar essa lembrança, né? A fotografia da nossa equipe naquele dia, que foi muito calorosa, a gente teve um momento muito, muito bonito ali de interação com toda aquela comunidade, com as crianças, e com as brincadeiras, os doces, a bergamota, então foi um momento realmente que me marcou enquanto futuro antropólogo, agora fazendo mestrado, e eu acho que tem muito a agregar essas interações e esse olhar a partir da infância, a partir da voz da criança, né? Acho que é isso, gente. Tá. Não estava conseguindo ligar meu microfone. Tá ok, a gente agradece, Felipe. Larissa, a gente queria agora escutar um pouco, falando sobre... Deixa eu só mudar aqui o layout para ficar mais bonitinho. Aqui. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Sim, tudo tranquilo. É tua, vai lá contigo. Olá, eu sou a Larissa. Eu fui bolsista do projeto Narrativa do Passo dos Negros, lá em 2019. Foi quando surgiu a ideia e realizamos a escrita e montagem da história. A gente começou a se interessar pela ideia após essa roda de conversa que o Felipe falou. Até então nunca tinha sido realizada nenhuma atividade pelo projeto com as crianças. Acredito que a chegada do Felipe também, que é da licenciatura, tenha sido essencial para abrir os nossos olhos para o que as crianças nos falavam, né? A gente começou a notar que as crianças tinham muito o que falar e carregavam a história do Passo com muita força também. Algo que, de certa forma, nos surpreendeu. Eles falavam da noiva morrendo de medo, conheciam o Negrinho do Engenho, tinham muito o que contar de lá. E isso foi muito legal, porque eu vi a versão deles, da noiva, do Negrinho. Foi muito legal, foi muito bacana pra gente ouvir essa outra versão. Foi então que a gente começou a pensar além dos adultos daquele lugar e ver as crianças também como contadoras de histórias. Acredito que foi meio que essa a nossa ideia inicial, né? Nosso propósito foi fazer os quadrinhos para eles se divertirem e verem que as histórias deles são importantes, daquele lugar é importante, para rolar uma representatividade mesmo. Mas também, ao mesmo tempo, para mostrar para outras crianças de outras comunidades o que acontece por lá, o que acontece lá dentro, sendo essencial para divulgar outras histórias, outras narrativas de Pelotas, né? Então a gente começou a levar ideias para cada reunião. Eu não lembro exatamente como surgiu a ideia de fazer os quadrinhos, porque a gente vai jogando ideia nas reuniões e do nada a gente começa a fazer as coisas. E a gente começou a levar histórias infantis, a ler gibi, a procurar na internet tipos de didática para fazer, porque a gente tem uma escrita mais acadêmica, então de se desconstruir disso para fazer um livrinho infantil foi, de certa forma, um desafio para a gente, né? Apesar da gente já tentar se desconstruir dessa linguagem acadêmica, mesmo assim é complicado. E assim a gente foi construindo juntos a história, com base no que a gente tinha visto lá no Passo, no dia das atividades, acrescentando fatos que a gente achava que os moradores gostariam de ver, como o engenho, a árvore da noiva, a ponte do Passo, enfim, elementos que vocês vão ver no livrinho. E claro, a gente não estava contando a nossa história, né? A gente estava contando a história dos moradores. Então, quando a gente finalizou, eu fui até o Passo dos Negros, conversar com os moradores, contar o que a gente tinha feito e ler a história para eles, para ver se eles concordavam com os fatos que a gente trouxe ali, se eles queriam alguma alteração, se tinham alguma sugestão, o que achavam, enfim. Para nossa alegria, eles adoraram, ficaram super empolgados por a gente ter lembrado das crianças, em especial o seu Aníbal, que ele sempre fala que as crianças são o futuro do Osório, o futuro do Passo, então ele ficou super animado. Ele traz bastante essa pauta das crianças. Porém, na nossa primeira versão, eu não lembro se a gente não citou, ou se a gente citou muito brevemente o Negrinho do Engenho, e eles sentiram um pouco de falta da gente colocar um pouco mais ele. Então a gente acrescentou o Negrinho do Engenho um pouquinho mais da história dele, brevemente ali no livrinho.
Então estava tudo pronto, a gente tinha a história, a gente tinha a aprovação dos moradores, estava tudo lindo. Foi então que a gente pensou, ok, falta só a parte principal, talvez, que é o ilustrador, né? E aí entra o Gui, que a Luísa lembrou dele nessa loucura toda. Eu entrei em contato com ele super topou, e aí foi assim. Agora já jogo a bola para ele. A gente agradece, Larissa. Gui, então conta um pouquinho pra gente como foi esse processo de ilustrar essa historinha. Oi, pessoal. Então, poxa, eu quero dizer que eu adorei o convite para hoje, mas eu me refiro ao convite na época, o convite para desenhar. Que o desenho sempre foi muito importante na minha vida. Quem estudou comigo aí no UFPEL talvez lembre que eu passava as aulas inteiras desenhando. E o desenho acabou também sendo incorporado à minha prática acadêmica, né? E que a minha relação com o desenho começou na infância com os quadrinhos, exatamente lendo histórias em quadrinho. Então, para mim foi uma oportunidade muito importante, assim, também pelo envolvimento emocional que tenho com o Passo dos Negros, né? Eu participei do projeto do Passo ao longo do ano de 2017, principalmente, né? Um pouco antes. Eu tenho formação em arquitetura e urbanismo, mas fiz o meu mestrado em antropologia na UFPEL, e durante o ano de 2017 eu morei em Pelotas, participei do projeto, e fui algumas diversas vezes ao Passo, dentro, naturalmente, da dinâmica que é o projeto. Lembro das tardes frias, né, que Felipe citou, que a lembrança que eu tenho é de passar frio no Passo dos Negros, e as fotos me deram uma tremenda saudade, para falar bem a verdade, assim, que eu não tive mais oportunidade. Inclusive, isso foi um dos desafios, né? Fazer totalmente à distância. Eu moro em Florianópolis, né? Eu me formei aqui, faço meu doutorado aqui, minha vida é mais em Florianópolis do que em Pelotas, e foi tudo feito à distância. E foi uma experiência muito interessante, lógico, o desenho, a ideia do quadrinho, mas eu acho que na hora que esses desenhos foram sendo pensados, a minha trajetória entra a partir do olhar da arquitetura, do olhar também da antropologia, do olhar do desenho, entra tudo meio que junto, e isso é muito importante, primeiro, porque o projeto do Passo dos Negros tem diretamente a ver com a ideia de narrativa, né, da forma como se contam as histórias. Então, e o desenho entra junto com o roteiro nesse sentido, porque, assim, coisas que podem parecer pequenas foram objetos de decisões muito pensadas, tipo, todos os cenários, a forma como a gente vai retratar os cenários. Então, lá vou eu procurar, além da memória, evidentemente, né, procurar fotografias tiradas lá na época, para pensar todo o perfil daquele cenário, daquele plano com os telhadinhos atrás, as cores, a forma como é o verde do campo, o tom de tijolos e madeira das casinhas, o céu azul, enfim. Todos esses detalhes, eles vão construindo a ideia do lugar, vão construindo a ambiência, né? E também vão construir identificação, né? Que é muito importante nesse caso, principalmente eu não sendo de lá, eu não pertencendo àquele lugar, e tendo esse desafio a mais também de ajudar a produzir identificação para as pessoas de lá que estão contando essa história. E o mesmo, além da paisagem, vale também para a forma de caracterizar as personagens, né? Então, as feições dos personagens, as roupas, tudo isso, olhando fotografia, pensando de que maneira o uniforme da escola pública de Pelotas, dos meninos. Além, é claro, de um bocado de criatividade, porque eu não faço a menor ideia de como é um secador de engenho de arroz. Fui procurar no Google Imagens, ver se me ajudava com alguma coisa. Não, talvez o pessoal mais das antigas possa olhar e dizer que não se parece em nada com aquilo, para a história do Negrinho do Engenho, mas, enfim. Mas também, ao mesmo tempo, as narrativas e as histórias do Negrinho do Engenho não se referem a esse tipo de detalhe, né? E aí a imaginação fica... que tem que dar conta desses detalhes, né? E, bom, enfim, foi um diálogo constante entre nós, na verdade, né? À distância, antes de a gente se acostumar a essa dinâmica, já foi um diálogo muito à distância, mas eu acho que foi um diálogo permanente, não só entre nós, entre pessoas, mas entre desenho e roteiro, né? Porque eu acho que nessa forma de contar a história, nessa linguagem, o desenho e o roteiro se agenciam mutuamente, né? Não vem só o roteiro e você grafica, né, o roteiro. Tem um jogo de
de ida e volta, embora naturalmente o roteiro já estava muito bem acabadinho e foi muito pouca coisa que a gente mexeu, assim. E foi muito gostoso, na verdade, esse processo, sabe? Foi muito agradável, fiquei muito feliz com o resultado e principalmente eu espero que faça sentido para o projeto e principalmente para as crianças do Paço dos Negros, né? Isso que eu não pude acompanhar de perto, não sei como é que foi essa entrega, não sei como é que foi a leitura do pessoal, mas eu pessoalmente acho que a gente fez tudo da melhor maneira possível. Eu fico bem contente com o resultado. Em termos de técnica, só para mencionar, foi tudo desenho à mão, depois digitalizado e colorizado no computador. E não sei, provavelmente teria mais coisa para falar, mas acho que o principal é isso. Tá, eu tava mudando as telas aqui. Então, Gui, a gente super te agradece. Aqui todo mundo tá enxergando ali, eu tô mostrando um pouco da historinha, do que o Gui tá falando, dos desenhos dele, tudo isso como foi construído. Essa versão aqui é uma versão em e-book, a gente também tem, que é uma versão digital, e a gente tem uma versão física. E essa versão física, ela já foi distribuída em parte da produção, né? E eu gostaria de saber se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre sobre o lançamento, sobre a nossa atividade hoje aqui. Deixa eu só retirar para ver vocês. Aqui. Eu queria falar uma coisa. Queria primeiro parabenizar o Gui, porque não tive a oportunidade ainda, porque ficou muito lindo os desenhos, assim, e dá para perceber o carinho que tu teve ao fazer os desenhos, né? E tá nesse diálogo distante com nós e conseguir entender o que a gente queria, assim, e com a própria história do Paço também foi muito bonito, assim, porque tem todo esse cuidado, né, dos mitos, da noiva, do negrinho, e essa coisa de como que vai representar uma figura que não pode ser representada, assim, né, a gente não pode dar uma cara para elas. E parabéns. E eu lembrei quando a Larissa estava falando de como surgiu essa ideia, que eu lembro que surgiu quando o Gui fez um desenho só pra gente, de um banner. Foi um desenho e a gente falou, meu Deus, a gente precisa fazer um livro disso, que tá muito bonito, que daí foi quando surgiu a ideia, que daí a gente falou, nossa, vamos fazer um para as crianças. E foi quando surgiu, eu lembrei agora que foi naquela reunião, assim, que a gente viu o desenho de Gui no banner e falou, meu Deus, ficou incrível, a gente precisa de mais disso. E daí começou a surgir as ideias, daí veio essa coisa das crianças. Era isso mesmo que eu queria comentar. Ai, nossa, Marta, eu te agradeço muito, muito. Ai, que legal ouvir isso. É engraçado, eu falei e não mencionei os banners, né? Que foi como tudo começou, na verdade, que eram quase como cartoons soltos, assim, e que eles acabaram sendo a base pro desenho. Engraçado, tinha esquecido de comentar, que bom que você lembrou. Pois é, a Larissa falou e daí me deu um estalo na memória. Eu disse, agora eu lembrei. Nem essa semana mesmo a gente estava tentando recuperar também na memória, assim, em algum momento veio essa ideia, assim, e a gente não conseguiu, eu estava conversando com a Larissa, a gente não lembrava de onde é, e agora eu lembrei disso, eu falei, vou ter que falar. E eram os banners que tinham os cartoons, que tinham seu Aníbal, seu Pedro, né? Em que Isso. apareciam, algumas pessoas que aparecem na história em quadrinhos são inclusive pessoas, moradores do Paço dos Negros. Eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas se veem de alguma forma ali, né? Foram 13, eu acho, né? Tipo umas charges, assim, tipo, 3 ou 4, para uma exposição do Dia do Patrimônio, e foi dali que surgiu a ideia, assim. Isso em 2019, né? Que foi quando todo esse processo iniciou e culminou exatamente. Hoje, agora em 2021, nesse lançamento. Eu não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre tudo isso, se a gente pode ir encerrando aos pouquinhos, estamos em praticamente meia hora de atividade aqui. Acho que não, né? Acho que está todo mundo, por enquanto, satisfeitos. Então, eu agradeço a todo mundo que está assistindo a gente, que estiveram aqui conosco nesses 30 minutinhos, escutando um pouquinho e vendo, visualizando qual foi o trabalho desde 2019, de parte dessa galera aqui, mas tem uma outra que não estão presentes aqui hoje, mas que participaram ativamente desse processo, que o Felipe trouxe uma fotografia em parte
que participou desse processo, né? Lá em 2019, mas tiveram outras pessoas que nessa fotografia não apareceram, que ajudaram na escrita, no processo de pensar essa história no geral, né? Juntos com a Luíse e toda a equipe do projeto de extensão Narrativas do Passo dos Negros e também do projeto de pesquisa Margens. Eu queria dizer também que a distribuição da história em quadrinhos, na sua versão física, ela foi realizada na periferia de Pelotas, junto com uma parceria, como eu citei no início dessa live, com o Fórum em Defesa da Soberania e Segurança Alimentar, no âmbito das campanhas de arrecadação para o combate à fome e em defesa da soberania alimentar, lançadas em caráter emergencial para enfrentamento à fome diante da pandemia do coronavírus. Os gibis comporam, né, então, cestas de alimentos que foram distribuídas para a população em vulnerabilidade social da cidade. A gente acredita que é essencial a valorização da leitura em um contexto em que a gente tem, inclusive, uma taxação de livros, a gente tem um descrédito à leitura e a outras formas de cultura, de acesso à cultura hoje no país, né? Então, as versões físicas dessa história em quadrinhos comporam parte dessas cestas básicas. Também, eles vão ser distribuídos, foram e serão ainda, a gente está sempre em processo contínuo, né? Na região do Passo dos Negros, para os interlocutores e interlocutoras do projeto. E após a pandemia, quando a pandemia retroceder, né, elas também serão distribuídas junto à Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a SMED, para uma cópia dessa história em quadrinhos para cada biblioteca de escolas municipais de Pelotas. Então, eu queria agradecer pela presença de vocês aqui, a presença de vocês que estão falando com a gente, de vocês que estão escutando a gente, da equipe do projeto, de nossos parceiros e parceiras. Então, boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Agradeço de novo pelo convite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Sempre.